E o Twitter é, sem dúvida alguma, a rede social que mais cresceu nos últimos tempos. Políticos, personalidades e também empresas. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto comigo é Roberto Aloureiro. Ele é gerente de redes sociais da Tecnisa. Queria agradecer a participação com a gente. Eu que agradeço. Então, para começar, queria que você falasse para a gente quais as potencialidades que o Twitter apresenta para as empresas. Como ele deve ser usado, quais são as características que podem trazer resultados para as empresas. O Twitter tem uma característica muito legal para as empresas, que é das pessoas seguirem quem elas querem seguir. Né? Então isso ele torna a ferramenta pouco invasiva. Então uma empresa ela pode divulgar notícias da própria empresa e só segue quem está interessado em seguir aquelas notícias. Né? Então você não está fazendo spam, você não está incomodando a pessoa. Obviamente existe uma política dos bons costumes, né? Se você começar a botar muita informação irrelevante, as pessoas vão parar de te seguir. Mas é uma opção delas. Então o Twitter tem essa característica legal que as pessoas optam em seguir você. E isso facilita muito o uso para a empresa por causa disso. Então, umas dicas que eu acho que as empresas podem usar é sempre tentar botar um conteúdo relevante, né? Uma coisa que o usuário possa realmente ler e se interessar, ter uma troca de conteúdo legal com o usuário. Outra é fazer promoções focadas naquela rede, né? Focada no Twitter. Porque assim, imagina, se uma pessoa está seguindo uma empresa, é porque ela tem algum interesse naquela empresa, ou produto, né, ou ele quer algum produto, ou ele é um stakeholder, ou ele é um acionista, ou ele é alguma coisa desse tipo. Então você tem que pensar quem é o seu público, quem é as pessoas que estão te seguindo, e você fornecer para essas pessoas um conteúdo relevante para que eles possam continuar te seguindo e indicar você para outras pessoas e viralizar a sua informação, para você conseguir mais seguidores e levar o seu negócio para frente dentro do Twitter. Perfeito, mas para que as notícias, esse conteúdo que você insere seja assertivo, alguns cuidados devem ser tomados. Quais são esses cuidados? O cuidado é esse. Primeiro você verificar quem são os seus seguidores, né? Você saber qual é o interesse dessas pessoas. Alguns cuidados que você pode tomar, eu acho que a rede social vai muito de bom senso. As pessoas acabam esquecendo que é uma relação de pessoas com pessoas. Né? Não é uma relação de máquinas com máquinas, nem de você com máquina. Na verdade, nas duas pontas existem pessoas. Então, você tem que tomar alguns cuidados que você teria num relacionamento frente a frente. Por exemplo, você não conhece uma pessoa e já chama ela para um motel. Por exemplo, você chama ela para jantar, chama para mandar flores. Então, você cria um relacionamento até chegar onde você quer. Então, se você é uma empresa, obviamente você não vai poder chegar e já oferecer um produto de cara. Então você tem que chegar, criar um relacionamento, criar uma intimidade com esses usuários. Então por isso que eu aconselho sempre a botar algum tipo de conteúdo. Aí esse usuário vai trocar alguma ideia com você, você responde. E só depois que você criou essa base, que você já está mais consolidado, você pode começar a fazer promoções e oferecer produtos, obviamente criando relacionamento. Novamente, você não vai pedir alguma coisa de uma pessoa que você conheceu, acabou de conhecer, e nem vai ficar pedindo toda hora. Nem vai ficar toda hora, compre meu produto, compre meu produto, o que você acha dessa promoção? Isso acaba irritando e as pessoas param de te seguir. Então, acho que assim, a maior dica é o bom senso mesmo e lembrar que é sempre ter outra pessoa do outro lado e não uma tela de computador. Acho que se você fizer isso, você se sai bem. E a internet também, na verdade, é muito dinâmica. Cada dia é uma novidade, cada hora é uma coisa diferente que acontece. Então a gente não tem como a gente falar o que está acontecendo de novo, mas o que você imagina? Quais são as tendências para os próximos meses, até mesmo para os próximos anos, em relação ao Twitter e a outras redes sociais? Eu acho que a tendência é uma entrada maciça das empresas, né, dentro do Twitter, dentro das redes sociais, porque o público tem se mostrado mais relevante eu quero dizer assim, é um público que ele entra no teu site e visita mais tempo, navega mais tempo dentro do seu site. Ele é uma pessoa, né, um usuário que replica a informação. Então, na verdade, ele está ali e ele acaba te encontrando num ambiente normal para ele, ele começa a se relacionar com a empresa. Então, as empresas estão percebendo isso, né? É engraçado, a gente vendeu recentemente um apartamento pelo Twitter. E é impressionante os números, como eles se mostram muito mais vantajosos
na utilização das redes sociais. Por exemplo, a gente teve um custo 80% menor para realizar a venda dentro do Twitter. Outra coisa legal é que a gente tem uma média de 67 cadastros para realizar uma venda. Essa venda do Twitter precisou só de 27 cadastros. Então isso mostra a relevância desse público que frequenta essas redes, mostra o engajamento deles, né? E é aquela característica do Twitter. Se a pessoa está seguindo você, é porque ele quer alguma informação. Então é óbvio que isso vai tornar a presença dele mais relevante, mais ativa, e ele pode se tornar um porta-voz da empresa, né? Perfeito. A importância do Twitter é tão grande que a Tecnisa, por exemplo, tem um departamento só para cuidar de redes sociais. Mas, na verdade, como disse, então, sentir o quão assertivo está sendo esse contato com as redes sociais. Na verdade, existem várias ferramentas, né? Tem o Google Analytics, tem algumas ferramentas de graça. O Google Analytics é de graça, né? Mas tem lá o Social Mention. Então a gente vai medindo essas ferramentas, vai olhando nessas ferramentas, e a gente vai vendo a quantidade de interação que vai aumentando. Então, como a gente usa o Google Analytics, a gente consegue ver que o usuário de redes sociais fica mais tempo dentro do site, né? O Orkut, por exemplo, é uma informação que a gente olhou e não acreditou. 15% das pessoas que vão do Orkut para o nosso site fazem cadastro. Isso assim, é um número assim, absurdo. Assim, nenhum outro veículo, nenhum outro meio dá esse número para a gente. Então, a gente mede dessa forma, né? E mede fazendo buscas no Google, conversando com as pessoas, vendo, por exemplo, no Twitter tem uma ferramenta que é o Tweet Volume, que fala quantas vezes foi citado o nome que você digitar lá, né, dentro do Google. Então, no caso da Tecnisa, ela está assim 10 vezes mais que as concorrentes. Então, com isso a gente consegue ir medindo e botando valor para quem é dono do dinheiro, né? Então, o cara que põe o dinheiro lá, que quer saber qual é o resultado, a gente tem que mostrar alguns parâmetros para ele. Então, a gente costuma comparar muito com a concorrência para mostrar, a concorrência está assim e a gente está assim. E com isso a gente consegue manter o investimento, consegue manter a estratégia dentro das redes sociais. Foi muito bom. Queria agradecer a participação do Roberto Aloreiro, que ele é gerente de redes sociais da Tecnisa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Continue navegando pela revista Brasil Promo. Até a próxima.